JST, 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 JST. Minhas amigas e meus amigos, naturalmente que a primeira palavra é para cumprimentar e saudar o Alexandre Poço e todos aqueles que acabaram agora de tomar posse, e já agora também um agradecimento àqueles que não tomaram posse e que saíram, que cumpriram o seu mandato agora. Um cumprimento para... Eu não tenho aqui as notas protocolares e, portanto, se começo com muita coisa vou-me enganar, mas estou a ver aqui o Presidente da Distrital de Setúbal, o Presidente dos TSTs, os Vice-Presidentes que vieram comigo, o líder parlamentar, mas vou começar a falhar porque não tenho aqui toda a gente. Portanto, cumprimentar todos e um cumprimento especial aqui à minha esquerda aos Presidentes da JST, antigos Presidentes da JST. Faço aqui na pessoa do Carlos Coelho, que a seguir a mim é o JST mais velho que está aqui, penso eu, e que foi o terceiro Presidente da J. E aos outros, as desculpas não ter cumprimentado quando passei com as máscaras, não percebi que era ali uma tribuna tão relevante que estava aqui ao nosso lado. Bom, eu posso ser um bocadinho suspeito naquilo que vou dizer, mas eu efetivamente acredito, ao contrário daquilo que hoje é um bocado voz comum, nas organizações partidárias de juventude. Como sabem, muita gente é crítica por, enfim, diversas coisas que vão acontecendo na vida das organizações juvenis, mas a verdade é que se erros há, e há sempre erros, aquilo que nós devemos fazer é corrigir esses erros e reforçar as organizações políticas de juventude. Nós hoje temos cada vez mais dificuldade em trazer pessoas para a vida pública, e se nós não conseguimos trazer os jovens para a vida pública e para a vida política, naturalmente que no futuro a democracia será ainda mais pobre do que aquilo que ela ultimamente tem vindo a ser. Eu tenho uma parte da minha vida, como agora aqui disse, ligada à juventude social-democrata. Digamos, costumo dizer que já era da JST antes da JST existir, por aquilo que era o apreço que eu tinha pelo Dr. Sá Carneiro ainda antes do 25 de Abril, e depois, logo a seguir ao 25 de Abril, comecei a militância na JST, e aqueles que há bocado tomaram aqui posse no Conselho Nacional, eu tomei posse do Conselho Nacional da JSD no dia 1 de dezembro, pela primeira vez, no dia 1 de dezembro de 1980. Portanto, Sá Carneiro morreu depois, 3 dias depois. 1 de dezembro de 80. Portanto, já vai há 42 anos, maior parte, tirando do Carlos Coelho, já quase que ninguém era nascido dos que estão aqui nesta sala. E, portanto, naturalmente que isto marca-nos, e isto dá-nos uma componente emotiva, mas se eu tirar a componente emotiva, ficar apenas com a componente racional, sinceramente, não acho que nós temos todos a obrigação de procurar fortalecer, nós no nosso caso no PST, fortalecer a JST e os outros partidos, fortalecer as organizações políticas de juventude. E acho que vocês, no meu tempo, nós dedicávamos demasiado às questões juvenis. Eu acho que sim, devem-se obviamente dedicar às questões juvenis, mas devem também dedicar-se cada vez mais àquilo que são temas que possam diretamente ter a ver com a juventude em termos de futuro. Ou seja, eu gostava de ver as organizações de juventude, por exemplo, a contestarem mais o excesso de endividamento que o nosso país tem. Porque quem vai pagar esse excesso de endividamento vão ser vocês. Portanto, todas aquelas dívidas que estamos a fazer agora vão ser pagas por vocês. Não deve haver endividamento público? Não, deve haver endividamento público. Mas o endividamento público é como aquele que não é público. Nós devemos nos endividar para investir, quando temos a certeza, ou quase a certeza, que vamos ter um retorno superior àquilo que é dívida. Ora, em Portugal não acontece sempre isso, temos muita dívida que não tem a ver com isso, e são vocês que vão pagar. Assim como, e penso que estão fortemente metidos nisso, na questão do combate ao aquecimento global, um tema também em que a juventude tem de exigir responsabilidades aos mais velhos, porque no fim da linha vamos todos sofrer, mas vocês vão naturalmente sofrer mais.
E depois, relativamente à ausência de reformas que nós temos tido no nosso país, particularmente agora, naturalmente, com o tipo de governação que o PS faz e com a sua cultura antirreformista quase, naturalmente que também as reformas que não se fizerem são problemas que temos no futuro e o futuro são vocês. Portanto, é lógico que uma juventude social-democrata trate de temas da educação que lhe são mais próximos, com certeza, mas também dos outros, que não parecendo mais próximos, são seguramente próximos pelos efeitos perversos que vão ter no futuro e por a carga que vai ser em cima de vocês todos. Nós estamos a iniciar, falei agora na governação do PS, nós estamos a iniciar uma legislatura que decorre das eleições de 30 de janeiro, que tiveram determinados resultados, que todos nós sabemos não foram positivos, foram negativos para o Partido Social Democrata. E há três coisas que eu queria aqui sublinhar para nós refletirmos sobre o que aconteceu e aquilo que no futuro deve ser o nosso posicionamento e como é que nós devemos andar. E, portanto, temos de saber fazer o diagnóstico. Nós tivemos, nestas eleições, um forte crescimento à direita do PSD, há 530 mil votos mais este ano do que em 2019 à direita do PSD. Nós temos uma razia na extrema-esquerda, perdeu 420 mil votos, e nós temos um crescimento do PS de 390 mil votos. Eu acho que estes três fatores, portanto, razia à extrema-esquerda, crescimento forte à nossa direita e aquele crescimento do PS de 390 mil votos, é algo que é para onde nós devemos começar a nossa análise. Quem perdeu e quem ganhou? Quem perdeu, acima de tudo, a esquerda, a extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PAN e o LIVRE juntos. O LIVRE subiu ligeiramente, mas em termos líquidos estão aqui 400 mil votos perdidos. A abstenção forneceu mais 300 mil votos, baixou 310 mil votos. Aqueles pequeninos partidos e os votos brancos e nulos, o PPM, o MRPP, tudo isso, perdeu 220 mil votos e o CDS 130 mil votos. Isto foram os que perderam. A extrema-esquerda, a abstenção, que baixou, os outros pequenos partidos e o CDS. Quem ganhou, como eu referi, a direita, o Chega e a IEL, 530 mil votos, PS 390 e o PSD ganhou 160 mil votos. Portanto, todos aqueles votos que analisaram-se para aqui. Na análise que eu faço, e eu acho que nós devemos fazer, temos a obrigação de fazer esta análise, eu dou duas razões que temos de reter para um diagnóstico que eu entendo correto. Há duas razões fundamentais. Uma de perfil mais conjuntural, ou seja, que se pode não repetir, e outra de perfil estrutural, que se vai repetir. A conjuntural, que pode ou não repetir-se, tem a ver com o voto útil no Partido Socialista. Esta transferência de votos do Bloco de Esquerda e do PCP para o Partido Socialista é um fenómeno de ordem conjuntural, que se pode repetir ou não. No caso do Bloco de Esquerda, eu penso que irão recuperar. No caso do PCP, também admitia que pudessem recuperar. Com a postura que têm tido relativamente à guerra da Ucrânia, penso que não vão por bom caminho e por aí a análise tem de ser diferente. Este voto útil valeu 7,5%. Ou seja, este voto útil determinou a maioria absoluta. Sem este voto útil, o PS ficaria à volta dos 34% a 35%. Ou seja, o voto útil determina a maioria. Há um outro voto, que é outra razão de perfil conjuntural, que determina a vitória, porque com 34, 35 ganhavam com uma margem inferior, mas ganhavam na mesma as eleições. E este é que é o problema mais sério, e que tem a ver com o crescimento da população dependente de subsídios do Estado, dependente de subsídios ou de dinheiro do Estado. Ou seja, estou a falar naturalmente das pessoas que têm o rendimento social de inserção, o subsídio de desemprego, os salários da função pública, os pensionistas, que sempre existiram, como é evidente, mas que têm uma tendência para ser mais do Partido Socialista, e agora um outro fenómeno brutal que tem a ver com o salário mínimo nacional. Até ao Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP tomarem as rédeas do poder, o salário mínimo nacional era determinado pelo Governo, mas em função das circunstâncias económicas do país.
Um pouco mais, um pouco menos, mas sempre ligado àquilo que era a capacidade das empresas para o fazer. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP criaram uma cultura diferente. O que é que eles disseram? Independentemente das condições económicas, nós definimos um valor e as empresas têm de pagar, quer queiram, quer não queiram. Ora, isto transformou a forma como as pessoas olham para o salário mínimo nacional como algo que é determinado pelo governo e não pelas circunstâncias da economia. E, portanto, aqueles que o recebem ou que estão na expectativa de o receber em breve, naturalmente que mais facilmente se adaptam àquilo que são as promessas em sede de salário mínimo nacional. E, portanto, nós estamos a falar aqui de muitos milhões de pessoas. E esses milhões de pessoas com tendência, por parte do Partido Socialista, a agarrar e a gerir em função disso. E isto veio para ficar e isto o PSD tem, naturalmente, de pensar. Pensar qual é o seu posicionamento no sistema partidário, enfim, na democracia portuguesa. E aí é que pode haver, naturalmente, divergências entre nós e temos consciência disso. Eu tenho dito que nós temos assistido, tenho dito, e eu acho que, enfim, não tenho a melhor plateia para, eu não digo entender o que eu vou dizer, vocês entenderão o que eu vou dizer, para sentir o que eu vou dizer, que é uma coisa diferente, porque sendo jovens, vocês têm naturalmente atrás de vocês 20, 25, 30 anos, enquanto que nós temos mais anos atrás e vivemos todo esse processo. Vocês entendem, nós, para lá de entender, sentimos. E tem a ver com o que eu estou a dizer, o desgaste do regime e a fraqueza da democracia. Nós vivemos numa democracia do ponto de vista formal, é verdade, mas do ponto de vista substantivo, a democracia está hoje muito mais pobre do que estava há 30 anos atrás. Isto tem levado à baixa da qualidade dos protagonistas e a baixa da qualidade dos protagonistas dá naturalmente respostas mais deficientes àquilo que são problemas hoje mais complexos do que eram há 30 anos atrás. E hoje nós assistimos a interesses minoritários, interesses corporativos, interesses individuais que com grande facilidade se impõem àquilo que é o interesse coletivo. Quantas vezes um governo, mesmo quando quer, não tem força na defesa do interesse público e coletivo, não tem força para se impor a determinado interesse setorial e, portanto, a decisão que é tomada é uma decisão errada porque vai de encontro ao interesse setorial e não de encontro ao interesse coletivo. E as pessoas podem não perceber isto à primeira nem à segunda, mas ao fim de 5, 6, 10, 20 anos, naturalmente que se entende, e se entende a ineficácia da governação face àquilo que eram as expectativas. O que é que isto gera? Isto gera naturalmente crescimento nos extremos. Quando há descontentamento, a tendência não é para votar no equilíbrio, é para votar em quem grita mais por esse descontentamento, que está na extrema-esquerda e está na extrema-direita. Como ao 25 de Abril foi feito pela esquerda contra a direita, hoje a novidade está muito mais na direita do que na extrema-esquerda. E por isso é evidente que o potencial de crescimento à direita, se nós não corrigirmos as deficiências da democracia, é neste momento maior do que aquilo que é o potencial de crescimento à direita. Para mim, a solução é aquela que eu sempre tenho dito, é nós, país, termos a coragem de fazer as reformas estruturais que temos de fazer, que deem a eficácia ao sistema que ele não tem tido. E não é por acaso que nós falamos e não apresentamos, fizemos, mas não metemos na mesa que a Assembleia foi dissolvida, a revisão da Constituição da República, que temos um projeto apresentado, mas também não entregue porque a Assembleia foi dissolvida, da alteração do sistema eleitoral, que desde o início propusemos reformas profundas na Justiça, fizemos reformas da vida partidária e ainda devíamos ter feito mais, que falamos na reforma do Estado, seja na sua vertente da gestão da coisa pública, dos serviços públicos, seja no processo de descentralização, tudo isto é vital para dar à democracia a saúde e a vitalidade que ela foi perdendo através do tempo, porque através do tempo tudo perde vitalidade se nós não tivermos capacidade para rejuvenescer.
E se nós lá vamos fazendo pela nossa vida, para o tempo a nós, que nos vai envelhecendo, tentarmos nos manter o melhor possível ao longo dos anos, mas contra a natureza aí não podemos fazer nada, já no que concerne ao regime político não é assim. Aí nós temos a obrigação de tocar nos pontos onde ele não está capaz e fazermos as reformas de molde a nós conseguirmos que ele esteja hoje capaz de responder à sociedade de hoje e não a um regime que se mantém quase imutável há 40 anos, desde há 40 anos, quando a sociedade era completamente diferente. E aqui digo-vos isto que é absolutamente verdade. Se isto não for feito, os principais prejudicados são, obviamente, vocês. Porque nós, acima de uma certa idade, também, naturalmente, vamos sofrer consequências. Faz-se a conta à esperança de vida e temos aí as consequências também para sofrer. Mas vocês têm uma esperança de vida muito maior. Vão sofrer muito mais estas consequências. E, portanto, ou essas reformas são feitas e bem feitas, como é evidente, ou se não forem, vocês vão ser os principais prejudicados. E é por isso que eu acho que a JST deveria lutar por isso, em nome, naturalmente, do futuro da juventude. Agora, a solução para mim, e aqui é que poderá estar a diferença, mas a vida é assim, a solução para mim é que o PSD é social-democrata, deve continuar a ser social-democrata e não deve alterar a sua ideologia nem a sua forma de estar, apenas porque do ponto de vista eleitoral aparentemente pode dar jeito. Isto era impensável há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás era absolutamente impensável vamos deixar de ser sociais-democratas, vamos ser mais liberais, ou mais disto, ou mais daquilo. Não. Aquilo que nós devemos fazer na política é dar os nossos argumentos da melhor maneira que sabemos e podemos, para conquistar os outros para as nossas ideias. Se conseguimos 10%, 20%, 30% ou 40%, é um outro problema. Não vamos é desvirtuar aquilo em que acreditamos a caminho de outros para ver se conseguimos ganhar mais uns votitos para depois ir fazer aquilo que os outros eventualmente até fariam melhor do que nós. Portanto, a solução não está realmente em desvirtuar, a solução está em afirmar os princípios, porque a diferença que vai do PSD para a iniciativa liberal, principalmente do ponto de vista social, da nossa consciência social, é muito grande, é muito maior do que aquilo que eu penso, que algumas pessoas pensam. E a diferença que vai de nós para o Chega é também muito grande. Portanto, o nosso caminho não é ir para aí já lá estão eles. É mostrar que os nossos argumentos são melhores que os deles para conseguirmos travar aquele crescimento e, ao mesmo tempo, também, naturalmente, ganhar no Partido Socialista. É isto que eu acho e isto condiciona fortemente, naturalmente, o desenvolvimento de Portugal, que está condicionado, em minha opinião, por dois grandes vetores. Um, pela guerra, como é lógico, e o segundo, porque vamos ter mais 4 anos e meio de Partido Socialista. No presente, a guerra acaba por nos condicionar desde já pela falta de matérias-primas, que origina necessariamente um menor crescimento económico, origina necessariamente menos investimento, origina necessariamente menos para distribuir. O que quer dizer que, mantendo-se a procura, origina aquilo que já todos nós sabemos, que é a inflação. E a inflação origina perda de poder de compra das pessoas, aumento das taxas de juros vão ter as pessoas, aqueles que têm empréstimos, a pagar mais, o Estado, através de um montante de dívida brutal que tem, a pagar também mais juros da dívida pública e a haver, portanto, mais limitações na despesa pública. E poderemos ter até um fenómeno que eu espero bem que se consiga evitar, aquilo que chamam estagflação, que é nós termos ao mesmo tempo um fraco crescimento económico, um aumento do desemprego e, apesar de tudo, inflação. Já aconteceu, não seria a primeira vez, porque subindo o preço das matérias-primas que já tinham subido por causa da pandemia, sobem agora por causa da guerra, isto, como disse, reduz a produção, reduz a oferta, mantendo-se a procura, temos aí a inflação. E no futuro, eu acho que não vai demorar muito a nós começarmos a ter muitos webinars e muitas conferências sobre o que será o futuro depois da guerra, e esse futuro será seguramente menos globalização, portanto menos potencial de crescimento
mais despesas com a área militar, e mais despesas com a área militar significa uma coisa muito complicada, que é menos folga para as despesas sociais, que é aquilo que marca a sério os orçamentos de Estado dos diversos países europeus, a começar pelo nosso. E, portanto, é efetivamente uma situação que não é fácil, é uma situação preocupante e que eu estou convencido que rapidamente vamos começar a ouvir pessoas a refletir sobre isso, da forma do que é que nós vamos ter no futuro. Mas relativamente aos 4 anos de Partido Socialista, nós tivemos, nestes 6 anos, dos piores crescimentos económicos em termos relativos, porque o Primeiro-Ministro diz que cresceu acima da média. O Primeiro-Ministro cresceu acima da média, ou nós crescemos acima da média, porque os países ricos, a Alemanha, a França, os países ricos, cresceram muito pouco, porque aqueles países que têm o mesmo potencial de crescimento que nós temos, cresceram muito mais do que nós. É por isso que nós crescemos acima da média, mas depois no ranking estamos cada vez mais cá em baixo, porque aqueles que são mais pobres e que têm um melhor potencial de crescimento, aliás, como nós, já nos passaram à frente, porque aproveitam muito mais aquilo que são os fundos comunitários e têm políticas muito mais corretas do que aquilo que nós temos tido. E porque o Partido Socialista tem um modelo de desenvolvimento errado, faz o modelo de desenvolvimento pela distribuição, e nós temos de fazer o modelo pela produção. Aquilo que nós temos de fazer é o fomento da produção, das exportações e, naturalmente, do investimento, que dá o acréscimo do potencial de crescimento que nós precisamos. Nós precisamos dessa política. Eles não. Eles fazem a distribuição, tudo que tem distribui. Ora, tudo que tem distribui, naturalmente que depois não tem um crescimento económico sustentado. Portanto, políticas públicas para o investimento, carga fiscal maior, legislação fiscal cada vez mais complicada, desburocratização, cada vez funcionam piores serviços públicos, qualidade da formação profissional, nenhuma, quer dizer, nenhuma evolução, bem pelo contrário. Funcionamento da justiça, uma desgraça. Legislação laboral, quando dão um passo é no sentido errado. Medidas para reforço da poupança, principalmente a capitalização das empresas. Nada, são adversos à poupança, quase que dizem que quem poupa é rico e quem se endivida é pobre, num conceito um bocado esquisito, digamos assim. E por isso, esta política do Partido Socialista é uma política adversa à juventude, precisamente porque não fomenta o crescimento e porque faz uma coisa que eu tenho vindo chamar a atenção para isso. Quando nós subimos o salário mínimo nacional acima das possibilidades, aquilo que acontece é uma de duas. Ou há desemprego, ou então os outros salários não sobem e o salário médio encosta ao salário mínimo. E é por isso que vocês todos pensam em ir embora e emigrar, porque não têm perspectivas de futuro. Já disse, obviamente, muitas vezes, até o PS já deturpou, como é natural, não é preocupante que o vosso primeiro ou segundo salário não seja muito alto. Agora, o que é preocupante é que vocês não tenham expectativas de, passado algum tempo, começar a ter salários de nível europeu. É isso que vos faz pensar em emigrar. E para isso, assim ser, naturalmente que tem de haver diferenças salariais, de forma a premiar o mérito, de forma a premiar a produtividade, de forma a premiar quem se preparou para produzir mais e melhores do que os outros que não se prepararam, como é evidente. Isto não tem nada a ver com mais consciência ou menos consciência social. As coisas são como são. Nós temos de garantir em Portugal aqueles que se prepararam para nos dar a possibilidade de produzirmos produtos com maior valor acrescentado, que pagam naturalmente melhores salários, que é o que todos vocês querem e é tudo aquilo que vocês merecem. E se repararem, que ninguém reparou nisto, mas se repararem naquilo que foi o debate do programa de governo esta semana, o Primeiro-Ministro conseguiu dizer algumas coisas sem que ninguém apontasse o dedo àquilo que ele estava verdadeiramente a dizer. E o que o Dr. António Costa veio dizer no debate do programa de governo foi muito simplesmente que vai adotar uma política de austeridade. É que é mesmo esta a palavra, austeridade. Não sei se ele vai escrever como se escrevia antigamente ou agora escreve com H de Oscar, mas a verdade é que ele vai começar com a austeridade. Porque foi o primeiro a dizer que não vai adaptar os salários àquilo que é o nível de inflação. Se não vai adaptar os salários àquilo que é o nível de inflação, quer dizer que os salários vão perder poder de compra. E quando os salários perdem poder de compra, em que situação é que nós estamos? Estamos justamente na situação que vulgarmente se diz de austeridade ou de apertar o cinto, ou seja, do que for.
Ou seja, o Dr. António Costa pegou nas promessas todas que fez numa campanha eleitoral que acabou há 2 meses, que acabou há muito pouco tempo, e já mandou às malvas aquilo que é a promessa que fez. Inclusive é do próprio salário mínimo nacional. Quando ele diz que em 2026 dá 900 euros de salário mínimo nacional, independentemente das condições que a economia tivesse, aquilo pareceu muito dinheiro e as pessoas foram a correr votar nele. A nossa formulação era mais complexa. Damos a inflação, mais a produtividade, mais um pequeno ganho. Pois, mas essa é que está correta. É que a inflação mais a produtividade, mais um pequeno ganho, só agora dava pelo menos 9,7% de aumento. Se nós tivermos uma inflação à roda dos 6%, e penso que estou a ser até simpático, provavelmente será mais, e se pegar nos ganhos de produtividade que o próprio Governo descreveu no Programa de Estabilidade, que é para o ano 2022, 3,7%. Portanto, só para o ano, só aqui, pela nossa formulação, estavam 9,7%. Aquilo que ele respondeu na Assembleia da República é não vou fazer nada disso. Portanto, aqueles que gostam de ser enganados pelo Partido Socialista têm efetivamente aqui uma vitória, porque já foram enganados pelo PS. Aqueles que quiseram acreditar no Pai Natal do PS, naturalmente, como era de prever, já não terão aquilo em que votaram e pensaram que iam ter. E era o aumento do salário médio, que também referiste na Assembleia da República. Ele não controla o salário médio, isso é através da política económica, mas ele controla um salário médio, que é o dos funcionários públicos, aumenta mais ou aumenta menos e a média sobe ou desce. Aquilo que também explicou é que não vai acomodar a inflação no salário dos funcionários públicos. Portanto, manda à malva as promessas e diz também que os funcionários públicos têm de entrar em austeridade. E, finalmente, a questão dos combustíveis, que anuncia uma baixa do ISP, mas essa baixa do ISP está muito aquém daquilo que são os ganhos que o Governo está a ter com o IVA. O petróleo estava a cerca de 51 no início de 2021, quando este Orçamento de Estado entrou em vigor, está agora a 100. E ele só reporta a outubro, onde estava a 79. Fica com todo o outro ganho para ele. Ou seja, é realmente um quadro de austeridade. Em que os salários vão perder poder de compra e ele assume isso, os combustíveis vão subir por força daquilo que é a guerra, e ele também assume isso para lá daquilo que podia ser se dispensasse os ganhos extraordinários que está a ter. Mas eu não queria acabar sem referir também um aspecto que tenho vindo a referir e acho que nós temos insistentemente a referir, que tem a ver com a degradação dos serviços públicos, que é cada vez mais notória em Portugal. Quando atitudes tão simples quanto, como eu tenho dito, tirar o cartão de cidadão, ou tirar a carta de condução, ou tirar o passaporte, é um fadário para lidar com os serviços públicos que estão cada vez pior, cada vez mais incapazes. E depois, um aspecto que tem passado também relativamente despercebido na sociedade portuguesa, mas que é algo muito feio, é quando as pessoas atingem a idade da reforma, que é aos 66 anos e mais uns meses, metem os papéis para a reforma. E eu conheço imensos casos que demora mais de um ano a vir a resposta e a dar à pessoa o que a pessoa merece, fruto de uma vida de trabalho, de acordo com a lei em vigor. E, portanto, politicamente, dizem que a reforma é aos 66 anos e tal, mas depois demoram mais de um ano. Ainda esta semana almocei com alguém que demorou 1 ano e meio, que conhecia alguém que demorou 2 anos a vir a resposta. O que é isto? O que é isto? É uma falha administrativa, mas tem, obviamente, reflexos de caráter político. E depois aquilo onde é mais notória a falha é, obviamente, no Serviço Nacional de Saúde. Foram lestes a deturpar aquilo que nós dizemos. Quando nos vinham dizer que queremos alterar a Constituição da República para pôr a classe média a pagar o Serviço Nacional de Saúde, ou nunca dissemos isso, nunca é essa a ideia é exatamente ao contrário. Quem não cumpre a Constituição da República é o Partido Socialista e é este Governo. Porque quando as pessoas precisam de uma consulta ou precisam de uma cirurgia e esperam 1 ano ou mais e não são atendidas a tempo, isso é que é não cumprir a Constituição da República no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quem tem telhados de vidro devia ter tido cuidado ao atacar o PSD. Por isso vou acabar, minhas amigas e meus amigos, dizendo naturalmente
que nós temos pela frente uma situação que não é fácil, na qual, naturalmente, o pivô fundamental dessa dificuldade é a guerra. E depois, como digo, uma governação que provavelmente vai ter mais facilitismo e menos rigor que é o costume, vai ter falta de coragem para fazer as reformas que aqui referi, vai continuar a fazer cedências não às empresas pequenas, mas àquelas que são fortes, à EDP, ao Novo Banco, à TAP, exatamente o contrário do que deve ser feito, vai continuar a ter uma política económica errada e vai continuar, naturalmente, com um brutal endividamento da economia, que eles estão sempre a dizer que a dívida pública baixou. A dívida pública não baixou nada. O que baixou foi um rácio, uma relação, que é dividir a dívida pública pelo valor do PIB. Esse valor é que baixou. Agora, a dívida pública em estoque tem aumentado sempre, cada vez mais. E é sobre esse estoque que incide a taxa de juros e os juros que nós pagamos. O estoque não incide sobre um rácio. E, portanto, tem aumentado, não tem efetivamente diminuído. E por isso nós temos de ser alternativa. Com mais rigor e menos facilitismo. Com mais reformas e menos fuga às dificuldades. Com mais futuro e menos presente, que é o que o PS faz, e colocando naturalmente o partido em segundo lugar e o país em primeiro, também ao contrário daquilo que o PS faz. A vocês que são a juventude, eu peço que na vossa ação, que aqui há bocado referi e relatei, que vocês façam esta pressão sobre os mais velhos, que é dentro do partido e fora do partido ainda é mais necessário, que é obrigar aqueles que estão na política e na vida pública e que são mais velhos que vocês, obrigá-los a olhar para o futuro e não a olhar para o presente. Nós temos é de olhar para o futuro e é essa atitude que a JST deve ter e é essas aulas, essa lição que a JST deve dar aos mais velhos. Muito obrigado a todos. JST, 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 JST.